Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel até aqui, Ele nos sustentou. Ele herdou tudo do Pai, inclusive a humanidade. E assim como Ele nos prometeu, que todo aquele que está nele e Ele em nós, Ele cuida, assim como Ele cuidou daqueles que o seguiam. Ele disse: nenhum de vós se perderá, a não ser o filho da perdição, aquele que havia de o trair. E assim se cumpriu, porque os seus discípulos alcançaram a ressurreição excelente, por serem perseguidos e por perseverarem até o fim. Guardaram a fé, combateram um bom combate, encerraram a carreira. Assim somos nós temos que perseverar como ministros da nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, não tendo que se gloriar, porque a nossa capacidade vem do Senhor que fez os céus e a terra, e cumprir o propósito, os talentos que Ele nos concede. De graça recebeis, de graça ofertais, não se corrompendo com este mundo, e lutando contra as potestades e os principados, para que eles sejam expulsos e que Jesus entregue tudo ao Pai e virá o fim. Para isso nós temos que lutar, para a conversão de almas, para salvar a sabedoria do alto, para salvar a nossa própria alma e cobrir uma transgressão, a transgressão de uma multidão de pecadores, para que eles venham alcançar a vida eterna. Para isto nós temos que fugir de toda heresia, toda vã filosofia, como ele sempre nos ensina, igreja, do latim religare, a ligação do homem com Deus que foi perdida no jardim, desde do jardim do Éden por conta do pecado. E só há um mediador entre Deus e homens, para que se resgata, para que se faça essa ligação novamente. O único bispo e bom pastor de nossas almas, Cristo Jesus. Ele é que faz essa ligação, aquele que nasce da água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, e do seu Espírito, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Mateus, no capítulo 16, ali no próximo versículo 14 em diante, Jesus faz uma pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? Alguns diziam que era João Batista. João Batista, a voz que clama no deserto. Ele foi, recebeu o poder e autoridade de Cristo Jesus no ventre de sua mãe, Isabel. A Bíblia diz que ali ele dá um salto dentro do ventre. Ali ele recebe poder e autoridade para preparar o caminho do Senhor. A Bíblia diz que ele veio no mesmo espírito de Elias, e ele anunciava, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mas também nós sabemos que ele se entregou à incredulidade, e quando estava ali na prisão, envia os discípulos a perguntar a Jesus, aquele mesmo que tinha ouvido o Pai do alto dos céus confirmar naquele batismo, quando Jesus sai das águas do Rio Jordão e ele vê o Espírito como formato como de uma pomba, escuta a voz do Deus vivo dizer: este é meu filho amado em que me comprazo, confirmando ali, assim como
Jesus ali naquele Getsemane, né, soa como águas como gota de sangue, e ali na cruz, na sua morte, jorra também água, né, e o sangue derramado. E Pai, recebe o meu espírito, confirmando, testificando que água, sangue e espírito é um só. É o vinho definitivo, mas ele entregou assim a incredulidade, perguntando se era aquele que havia de vir ou se havíamos de esperar outro. E a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Mas Jesus disse, na verdade, nascido do ventre de mulher, João Batista foi o último e o maior dos profetas. Mas aqui quem vos fala é o menor e o maior no reino dos céus. João Batista com certeza não seria, porque Jesus é o unigênito do Deus vivo e o primogênito na ressurreição. Alguns diziam que era Elias, e a promessa em Deuteronômio do grande profeta é que suscitarei no meio de vós um grande profeta. Nós sabemos que Elias foi arrebatado em vida, como subiu num redemoinho e as carruagens de fogo o levaram, né? Então, certamente ele não seria, porque suscitarei, né, o primogênito, aquele que tem as promessas desde o período de Abraão, né, que é da sua semente. Outros diziam Jeremias ou um dos profetas. Mas quando Jesus pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro ali recebe a revelação não sobre a carne, mas Deus o revela em espírito. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ali ele disse, bem-aventurados sois, porque teve a revelação através do Espírito. E sobre tu, a pedra, né, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A unidade da fé. Nós somos membros dos membros e somos a igreja, né? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não adianta adentrar numa denominação ali naquelas paredes ali, naquele ambiente, né, 1 a 2 vezes por semana, e dizer que está na igreja de Cristo, dizer que está salvo. A condição é que Ele esteja em nós através do seu Espírito e nós estejamos nele praticando as verdades que Ele nos ensina, né, cumprindo a perfeita e agradável vontade do Pai. Jesus disse, aquele que fizer a vontade do meu Pai e da minha mãe é meu irmão, é minha irmã e é a minha mãe, né? É a noiva que está sendo preparada para o casamento. E ele disse mais ainda, aquele que fizer a minha vontade, além de um irmão, eu sou um amigo na diversidade. Nós temos que aprender e seguir a Jesus Cristo. Como eu sempre digo aos irmãos, não sigam a homens. É necessário conhecer a verdade, é necessário conhecer a Cristo, mesmo para saber se o ensino, se a doutrina, aonde esteja recebendo, seja a denominação que for, se ali está a verdade, se ali está a presença do Espírito Santo de Deus, porque o próprio Jesus Cristo nos ensina que iriam surgir muitos falsos profetas, lobos disfarçados de cordeiro, né?
Por isso que sempre digo, aprendam de Jesus Cristo, peça a Ele o discernimento para discernir entre os espíritos, para que não sejais enganados, porque a Bíblia diz que o próprio Deus iria permitir o ministério da iniquidade, do qual já opera no meio de nós a apostasia, que se até mesmo os escolhidos, se não ficassem vigilantes, poderiam ser enganados por poderes e sinais ilusórios operados pelo próprio pai da mentira, a saber, Satanás. O ministério da iniquidade que está com seus dias contados, porque Deus permitiu um período e ele será expulso, juntamente com aqueles que o cultuam. E muitos são os que estão no meio do povo, anunciando uma falsa doutrina que não tem a presença do Espírito Santo. Mas Jesus é aquele que vencerá pelo sopro da sua boca. E em mais um dia que a gente siga a Jesus Cristo, porque todo aquele que confessa o Deus vivo, que enviou o seu Filho amado por amor de nós, e que confessa que ele ressuscitou ao terceiro dia, Deus o ressuscitou, e anda no caminho, aquele que anda no caminho recebe as exortações do Espírito Santo, que nos mantém no caminho, não no espaçoso, no largo, na porta larga que leva à perdição, mas no caminho estreito, aquele que perseverar até o fim, conservar a coroa da vida, como a unidade da fé. A estes, assim como Jesus herdou todo o poder e autoridade do Pai, Ele nos concede o seu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. A estes que perseveram, sobre eles é edificado a igreja do Senhor. Nós como templo, porque Deus disse desde do Egito, eu tenho morado de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda. Ele está no alto dos céus, o seu templo, juntamente com o Cordeiro no centro. E nós, aqueles que recebem a fonte de água viva que flui do seu trono, somos como fontes de água viva a jorrar. A boca fala o que o coração está cheio. E contra estes o inferno não prevalece, porque ele nos concede a chave de Davi, do qual ele carregou sobre os seus ombros, para que tudo que nós ligarmos aqui na terra é ligado no alto dos céus, tudo que nós desligarmos é desligado no alto dos céus. E em mais um dia que a gente continue perseverante em oração, vigiando e orando sem cessar, cumprindo o propósito do qual Ele nos chamou, porque Ele nos concede espírito de poder e autoridade, não de covardia, mas sim de ousadia, porque não é acompanhado somente da palavra, mas quando se libera a palavra, há o mover sobrenatural do seu Santo Espírito, e que a gente continue ouvindo. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que a gente siga perseverante, cumprindo a vontade perfeita e agradável do Pai e do irmão e amigo na diversidade, Jesus Cristo, do qual nós somos sacrifícios vivos, mantendo Ele na tábua de um coração de carne, onde o Espírito vivificante escreve em nós, não com tinta, mas na tábua de um coração de carne. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde.
brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.